Bem, não para não, a gente está numa imersão no dia de hoje. Você que está nos assistindo aí, anote tudo. Depois vocês, nossa, volta de novo. Vocês que estão presentes, depois vocês podem assistir outra vez. E eu quero convidar aqui o pastor Eduardo. Cadê o pastor Eduardo? O pastor Eduardo lida com essa nova geração todos os dias. Ele tem uma igreja ali no CPA, ele é o pastor educacional ali, né, meu pastor? Obrigada, que gosta dessa geração. E ele vai falar um pouquinho com a gente hoje. Como que nós podemos avançar nesse dia a dia com essa diversidade de mentes. Pastor, muito obrigada. Deus abençoe você. Muito obrigado, amiga. Obrigado pelo convite. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Sim ou claro? Clarinho que sim? De boa? Ok, legal. Vocês estão bem? Amigos, é um privilégio para mim estar aqui. Soraya, muito obrigado pelo convite. Falar sobre novas gerações, para mim, é um privilégio. Afinal, eu trabalho com as novas gerações. Sou pastor agora do Colégio Adventista do CPA. Ano passado estive no Porto e só para saber, tem algum aluno aqui do Porto? Deixa eu ver a mão aí. Fernandinha, tudo bem, Fernanda? Alguém do CPA por aqui? Opa, ali. E aí, brother, beleza? Tem mais alguém ali? Eu estou vendo ali. Opa, tá. Aqui também tem uma galera. Oi, tudo bem? E aí? Legal, muito bom ver vocês aqui. Pessoal, eu quero começar porque, assim, meu tempo está um pouquinho curto, eu estou começando na hora em que eu deveria acabar. Então, vou reduzir aquilo que eu vou falar para vocês para a gente tentar ganhar tempo aqui, beleza? Basicamente, quando eu falo sobre adolescentes, eu começo a pensar na dificuldade que muitos enxergam ao lidar com as novas gerações. Quando eu estava me formando no seminário, foi em 2023, esse é meu segundo ano de ministério, eu me lembro que a gente conversava, né, entre os colegas que faziam teologia, estavam se formando, sobre qual seria o nosso destino. E alguns diziam, eu quero ir para o distrito, porque eu não conseguiria lidar com adolescentes numa escola. Outros diziam assim, não, eu quero ser auxiliar de igreja, distrital, eu quero ir para um outro lugar. Mas lidar com adolescente, para mim, é complicado. Parece que algumas pessoas olham para os adolescentes e acham que é impossível ou muito difícil lidar com eles. Você acha que é difícil, sim ou não? Sim? Não? Sim? Bom, tem suas dificuldades, é claro, porque tem uma questão geracional aí. Nós já temos, no meu caso, 27 anos, alguns têm 30, 35, 40, 50, e tem que lidar com um garoto de 15, de 14 anos, 16 anos. Então, o conflito geracional é muito grande. E eu me lembro que quando eu recebi o chamado, o pastor Fábio fez o meu chamado, e eu recebi, e ele disse que eu viria para o Colégio do Porto, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar agora com adolescentes? Eu me lembro que eu me senti como um astronauta, perdido no espaço, sem saber o que fazer, sem ter um chão para colocar os meus pés. Essa foi a minha realidade. Apesar de já lidar com adolescentes no meu dia a dia, no meu trabalho com os desbravadores e com o ministério jovem e adolescente na igreja. Então, novas gerações, para mim, não era tão estranho. Mas com o pastor seria a primeira vez, primeira experiência. E olha, Deus me abençoou muito. Foi uma experiência muito legal ali no colégio. Sou muito feliz por ter trabalhado ali e por estar ainda no colégio, ali no CPA agora. Bom, quando a gente fala sobre adolescentes, é bem comum a gente lembrar dessa frase aqui, que era dita no passado, com muita frequência. Eles estão com os hormônios à flor. Nossa, a gente ouvia tanto isso, as pessoas diziam assim, é difícil lidar com adolescente, porque os hormônios deles estão à flor da pele. Olha, amigo, essa é uma frase tão antiquada, tão antiga, porque foi descoberto, há um tempo atrás, que os adolescentes passam pelas mudanças que passam, mentais, não porque os hormônios estão à flor da pele. Claro que isso influencia, mas o principal ponto é que os adolescentes passam por uma transformação mental. Descobriram que a adolescência é o período em que o cérebro começa a formar algumas estruturas. Imagine uma casa em construção, um edifício em construção. Você tem máquinas operando ali, você tem trabalhadores ali o tempo todo, nada está muito bonito, as coisas estão sendo formadas ainda, é uma bagunça, sim ou não? É uma confusão. É essa cabeça do adolescente. Ele está formando valores, ele está formando princípios, ele está formando identidade. E acredite, não é fácil passar por esse processo. E ainda bem que nós temos uma igreja que vai cuidar dessa galera. Diga amém. Amém. Aliás, eu gosto de pensar o seguinte, os adolescentes, pessoal, eles estão prontos para serem moldados. Estão prontos. E eu acho que a igreja é o melhor lugar para fazer isso. Você não acha isso? Eu acho que é. A formação da identidade dos nossos jovens, do cérebro dos nossos jovens, passa pela igreja. Bom, tem um autor chamado Daniel Siegel, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sou bom do inglês, mas esse camarada aí, ele escreveu um livro chamado O Cérebro do Adolescente. Se você nunca leu esse livro, recomendo que você leia. Tem lá na Amazon, acho que é uns R$ 50, vale a pena o investimento. Tem para Kindle também, enfim.
Só não vá buscar os PDFs da vida, por favor, apoie o autor, beleza? Mas esse camarada aqui, ele disse que o adolescente, o cérebro dele, é caracterizado pelo menos por 4 coisas. Quantas coisas? Está vivo, quantas coisas? Primeira, busca por novidade e recompensa. O adolescente, de modo geral, ele quer recompensa. Aquilo que a gente já conhece como dopamina, lembrou, né? Dopamina. Ele está buscando o tempo todo recompensa, novidades, ele quer aprender, ele quer algo novo o tempo todo. Segunda coisa, o adolescente ele está envolvido ou está predisposto a ter um engajamento social. Ele quer se envolver com pessoas, ele quer fazer amizades, ele quer ser aceito em um grupo, ele quer pertencer a um grupo. Pega a visão nisso aí, porque se você fizer com que a igreja seja um grupo desejável para ele, ele vai querer pertencer à igreja. Você tem que ficar ligado nisso. Terceira coisa, os adolescentes passam por um período de intensidade emocional. Tudo para eles é mais intenso. O namoro para eles é mais intenso. Esses dias, 2 da manhã, um jovem me liga. Meu celular, eu cometo a falha de deixar ele sem estar no modo avião. Meu celular começa a vibrar, eu acho que é um alarme, não é um alarme, é uma ligação, é um aluno da minha escola. Eu atendo, o que aconteceu? Acabei de terminar com a namorada, pastor. Eu tô muito mal, não sei o que fazer da minha vida. Quem é? É o fulano, 14 anos de idade. Uau, cara, que problema. Como é que foi? Ah, porque ela disse que gostava de mim, ela terminou comigo, eu não sei o que fazer, pastor. Aí eu vou aconselhar e falar com ele. Tudo é mais intenso. 3 da manhã o guri me liga, porque a namorada terminou com ele. É assim que funciona. Tudo é mais intenso para eles. O término, a amizade. Esses dias uma garota me procurou no WhatsApp e falou assim, pastor, ora por mim, porque um amigo meu me bloqueou no WhatsApp. Sério, sério. Como é que eu posso ajudar? Ela mandou o contato. Fala com ele, por favor. Mas eu não posso falar, eu nem conheço ele, não tem como falar. Não, porque será que ele vai me desbloquear até o final do ano? Eu acho que sim, eu espero. E tudo para eles é mais intenso, tudo. Tudo para eles é mais intenso. Bom, e quarta coisa, o adolescente ele está preocupado em explorar sua criatividade e formar sua identidade. Então, ele está sempre promovendo atividades ou participando de atividades em que sua criatividade seja desenvolvida. Logo, eu imagino que, de fato, eles estão prontos para serem moldados e a igreja é o melhor lugar para isso. Você crê? Eu acredito. Agora, eu vou passar a oferecer para vocês dicas práticas de como lidar com adolescentes. Não vou focar em parte teórica, nada disso, embora tenha teoria aqui, tudo que eu falo é embasado na Bíblia e nesse livro que eu achei bem legal, eu estudei ele, muito bacana e interessante, recomendo que você leia, mas minhas dicas serão mais práticas, para que você possa aplicar isso na tua igreja, na tua realidade. Bom, primeira dica que eu daria para você, ao lidar com adolescentes, é que você deve proporcionar experiências para eles. Como assim, pastor? Proporcionar experiências? Lembra que o autor que eu mencionei para vocês agora há pouco, disse que os adolescentes buscam novidades, experiências, eles gostam disso. Então, você deve usar recursos para promover experiências. Vou colocar só alguns aqui, ó. Por exemplo, música é uma experiência para eles, sim ou não? Por que você acha que as igrejas atuais, modernas, como alguns dizem, das paredes pretas, tem tantos adolescentes participando? A música lá é uma experiência, meu irmão. É uma experiência. As luzes se apagam, aí vem aquelas luzes vermelhas, amarelas, aquele negócio todo, aquele louvor bonito tocado no instrumental, não é playback, é a banda tocando, tem os instrumentos, um louvor suave, e fica repetindo a mesma frase o tempo inteiro para que eles gravem aquilo, e eles choram, eles colocam a mão no coração, eles cantam. É uma experiência, o louvor é uma experiência. E eu acho que, é claro, a gente tem que tomar cuidado para não parecer um worship da vida, uma letra às vezes sem conteúdo e tudo mais, mas eu acho que a gente pode aprender um pouquinho com essa galera sobre como proporcionar um ambiente espiritual para a gurizada. Então foca nisso. Como é que eu posso transformar o momento de louvor, a música, transformar numa ferramenta para promover experiências para essa gurizada, experiência com Deus. Segunda coisa, adolescente curte dramatização, pessoal. Dramatização, encenação, eles gostam disso, eles assistem filmes, séries, o tempo todo, animes, desenhos, o tempo inteiro. E você pode promover dramatização, uma experiência legal para colocar na tua igreja. Ministério da encenação, da dramatização, chama os adolescentes, cria, formula, vai ser legal, vai ser interessante. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava de fazer na igreja, quando eu fui batizado, era peça. Sou um bom ator? Não. Eu estou mais para à toa, mas eu gostava muito de fazer dramatização, curtia demais, era legal para mim, foca nisso. Outra coisa, sempre que for trabalhar com adolescentes, pense em desafios, gamifique as coisas. Existe um negócio chamado gamificação ou gamificação, você tornar as coisas em games, em jogos. É a lição, você quer incentivar o estudo da lição, então cria um desafio. Quem estudar a lição vai ganhar isso daqui.
tem um desafio. Se você cumprir essa atividade, você ganha um prêmio. Isso funciona bastante. Outra coisa, promova atividades de solidariedade para os seus adolescentes. Eles amam ajudar as pessoas. Acredite, eles gostam de trabalhar em favor das pessoas. Eu vou só colocar algumas fotos aqui, tá? Não tem como colocar tantas, eu acabei não colocando muitas por conta do tempo. Mas nos meus colégios, né, os colégios onde eu passei, tanto no Porto quanto no CPA, eu sempre busquei desenvolver isso nos alunos. As experiências. Eu me lembro que, por exemplo, agora, no meio do ano, nós lá no CPA visitamos o Projeto Lunar. Conhece o Projeto Lunar, sim ou não? Que cuida de cães e gatos abandonados aqui em Cuiabá? Conhece? Rapaz, eu peguei esses alunos, conhece, legal. Levei os alunos lá no domingo de manhã. Para quê? Ser voluntário. A gente vai limpar todas as coisinhas que os gatinhos e os cachorrinhos fizeram aqui. E a gente passou a manhã inteira limpando, lavando, cuidando dos bichinhos também, passeando com eles, dando carinho neles. A gente passou a manhã inteira lá. Manhã de domingo, minha folga. Deus é pai. Mas feliz da vida, animado. Os adolescentes amaram, experiências, eles gostam das experiências. Aliás, a gente foi lá levar doações também. E as doações, eu criei no colégio um desafio onde eles tinham que arrecadar várias doações para levar ao Lunar. Eles aceitam aerosol, frascos de aerosol vazios, porque eles convertem isso na reciclagem, enfim, ganham um valor. E aceitavam também ração, essas coisas. E tampinha de garrafa, só que é um outro projeto. E eu arrecadei, só de tampinhas de garrafa no CPA, foram mais de 400 mil tampinhas. Frascos de aerosol, acho que tinham mais de 30 mil frascos. Quilos de ração, nem lembro quantos foram. Eu sei que eu cheguei no Lunar, tinha uma salinha com 3 pacotes de ração, 4, a gente deixou, tinha ração até o teto. Os alunos mobilizaram, porque era um desafio. A turma que mais atendesse às expectativas, conseguisse mais pontos, iria ganhar uma pizzada no colégio. Logo, qual é o adolescente que não queria doar? Todos queriam, todos se esforçaram, e tentaram, e conseguiram, muitos conseguiram. Isso é muito legal. Além disso, eu levei recentemente um grupo de alunos lá para o Abrigo Bom Jesus. Alguém conhece? Abrigo Bom Jesus, conhece? Que bênção, irmã. Peguei aquele grupo de adolescentes, foram uns 22 comigo, levei para o abrigo, lar de idosos. Meu irmão, que era de menino chorando. E aí eles faziam as coisas, eu dizia, olha, podia ser sua avó aqui, podia ser sua mãe aqui. E eles ficavam emocionados, saíram de lá todos muito emocionados. Por quê? A experiência. Mais do que falar no púlpito, olha, cuide das pessoas. Beleza, a pregação é importante, mas a experiência, amigo, não se compara. Tu tem que levar o garoto para ter experiência. Então, leva. Está falando de amor ao próximo? Leva ele, então, a uma experiência onde ele possa praticar o amor ao próximo. Pega a visão, que isso é importante. Outra coisa, eu vejo que quando a gente faz isso, nós geramos nos nossos adolescentes a empatia. A foto da Sofia aqui, né, minha aluna, aqui à direita, chorando. Isso aqui foi no hospital, no HMC, quando nós fomos lá no início do ano. Olha, a gente faz muitas ações no CPA, tá? Esse ano já foram 28 ações que a gente fez externas, levando os meninos para fora, fazer coisas fora do colégio. É muito importante que eles façam isso. Eles aprendem. Então, dica que eu te dou, líder de adolescentes, proporcione experiências. Sai, vai para fora, visita um abrigo, visita um projeto que cuida de cães e gatos abandonados. Leva essa galera a entender a importância da empatia na prática. Beleza? Pegou a visão, sim ou não? Posso passar aqui? Vamos lá. Segunda dica, forme uma comunidade. Tu não foi criado para viver sozinho, e teus adolescentes também não. Você tem que desenvolver neles o senso de comunidade. Trabalhe em comunidade com os teus adolescentes. Nós temos, Soraya, a comunidade Team, né, que é uma bênção. Adolescentes envolvidos juntos, participando de um projeto que busca edificá-los espiritualmente. Isso é bem interessante. Mas você tem que se dedicar para que essa comunidade gere cada vez mais amizade. Eles têm que ser amigos ali. Pessoal, eu às vezes fico preocupado porque sempre que a gente fala, por exemplo, de fazer uma atividade com adolescentes ou com jovens, enfim, eu vejo que algumas pessoas querem transformar tudo em algo muito... Não me entendam mal, tá? Eu sou pastor, eu não estou criticando isso, mas eles tentam espiritualizar, entre aspas, tudo. Então, por exemplo, é um encontro de adolescentes, então tem que ser na igreja, tem que ter louvor, tem que ter pregação, tem que ter isso, e nem sempre tem que ter. Às vezes, o melhor que tu pode fazer, além dessas coisas, é claro, é levá-los para assistir um filme contigo. Amizade, fazer uma noite de jogos, deixa eles criarem amizades, porque quando eles criam amizades, olha o que diz aqui essa pesquisa do G1, tá? Publicado no G1, olha o que diz ali, ó. De acordo com uma pesquisa publicada no jornal do adolescente e do jovem, né? Jovens que mantêm amizades com indivíduos que compartilham valores e crenças semelhantes tendem a apresentar maior estabilidade emocional e um senso mais forte de identidade
espiritual quando adultos. Se você tiver na sua igreja um senso de comunidade grande, onde os adolescentes são amigos uns dos outros, essa galera, no futuro, terá seus valores mais bem estabelecidos. Eu sou um exemplo disso. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, por favor, não ria. Bom, isso aqui sou eu dirigindo o meu carro quando eu tinha 15 anos de idade. Brincadeira, esse era um carro que eu achei na rua, um carro velho. Esses dois rapazes que estão comigo ali são meus amigos, tá? Eles me levaram para a igreja quando eu tinha 13 anos de idade. Quem me deu estudo bíblico foi esse bonitão que está na porta do carro ali, sentado, né, na janela do carro ali, com óculos. Eu tinha, acho que 14, 15 anos aí, a gente encontrou um carro velho na rua, tiramos uma foto, e nós éramos bem amigos. Para você ter ideia, a gente não se desgrudava, cara. A gente saía meio-dia para jogar bola na quadra. Meu pé até hoje tem bolha dessa época, até hoje. A gente não desgrudava, meus melhores amigos eram da igreja. A gente saía para fazer muita coisa junto. E isso me ajudou a permanecer na igreja, porque eu fui crescendo. Mas eu nunca fui perdendo amizade com essa galera. Inclusive, uma vez eu fui para a campanha de comportagem com 16 anos, era menor de idade ainda, por causa dessa galera. Eles decidiram, vamos comportar? Vamos. Quer ir também? Eu sou menor de idade. Vamos? Não tem nada não, vamos. Autorização da mãe, do pai. E eu fui comportar, Alta Floresta, inclusive, eu saí da Bahia, viajei mais de 2.000 e poucos quilômetros para ir comportar em Alta Floresta. 16 anos de idade. As pessoas me viam e diziam, você já pode trabalhar? Eu falava, né, eu queria fazer teologia, nada pode parar o meu sonho. Aí eles, compravam, né, ficavam comovidos, só 16 anos, menininho trabalhando, vem da Bahia, daí passam uma fome danada, aí eles me ajudavam, né, era bem legal. Mas eu só fui para a comportagem por causa da minha galera, meus amigos, espera aí, meus amigos estão indo, eu vou junto, eu vou com essa galera também, bênção, amigos modificam a estrutura cerebral do adolescente, eles querem ter amigos. E aí, essa mesma galera participou da minha formatura em teologia. Estão ali os meus amigos. Ainda bem que eu tinha esses amigos, porque se eu não tivesse, eu não estaria na igreja. Eu tenho certeza disso. Tem uma história que eu conto, vez ou outra, na igreja. Vou contar para vocês rapidinho, para você ver a importância dos amigos, tá? Quando eu era garoto, tinha meus 13 anos ali, eu entrei na igreja e eu tinha uma dificuldade com o meu cabelo. Eu não gostava do meu cabelo, odiava. E eu usava boné o tempo todo. Eu vivia usando boné. Usava boné na escola, na rua, até em casa, quando vinha uma visita, eu colocava o boné, eu morria de vergonha. Hoje, meu cabelo desconta isso em mim, ele está começando a cair, dizendo, você não gosta de mim, então não precisa mais de mim. Está começando a cair, as entradas estão cada vez maiores. Mas eu não gostava do meu cabelo, usava boné o tempo todo. E eu, entrando na igreja, eu pensei, bom, culto JA, culto jovem, o pessoal, tinha gente que ia de bermuda para a igreja, eu pensei, bom, igrejinha do interior, tá? 40, 50 membros, interior da Bahia. Minha cidade tinha 5.000 habitantes, uma igreja bem simples. Eu pensei, bom, eu acho que eu vou de boné, sem problemas. Aí eu fui de boné. Enquanto eu não era batizado, tudo certo, ninguém falava nada. Aí tá, menino, visita vindo de boné, não tem nada. Mas depois que eu fui batizado, irmão, fui batizado no sábado à tarde, no Rio São Francisco, pôr do sol. Na semana seguinte, eu fui para a igreja de boné. Meu irmão, tinha uma irmã lá, que acho que ela ficou guardando a mágoa, desde o primeiro dia que eu pisei como visita. E aí essa irmã soltou no dia lá, como é que pode, menino? Tira esse boné. Culto, tu vem de boné para a igreja? Coisa feia, tira esse boné. Aí eu, com vergonha, moleque, 13 anos, tirei meu bonezinho, coloquei aqui e fiquei o culto inteiro assim, morrendo de vergonha, cabelo todo bagunçado, gigante. Pensei, meu Deus, nunca mais piso os pés nessa igreja. Quem foi que me ajudou a não sair da igreja? Os meus amigos. Se dependesse daquela velhinha, bom, eu não seria pastor hoje, eu teria saído daquela igreja. Não tinha outra igreja na minha cidade para frequentar, adventista, era a única. Brother, se liga, os amigos fazem parte da vida do adolescente. Então, você, líder, tem que promover um ambiente onde eles possam ter oportunidades de se conhecerem e de formarem boas amizades. Quando você vê aquele grupinho de amigos que ficam lá, rindo na igreja o tempo todo, aí você fica tentando separar o grupo, cuidado. Às vezes, tu vai afetar a amizade que está mantendo ele na igreja. Porque eu, na igreja, com os meus amigos, meu irmão, tinha um banco, tinha os bancos normais assim, e tinha um banco na lateral. A gente sentava só no da lateral. Meu amigo, pregador falava uma coisa, a gente dava risada. Tem uma vez que o irmão foi pregar sobre a Arca de Noé, ele falou, Arca de Noel. Cara, o culto inteiro a gente zoando isso, Arca de Noel trazendo presentes. O culto inteiro. A gente conversava, dava risada, mas foi esse grupo que me manteve na igreja. Seja tolerante com eles. Beleza? E experiência de comunidade, tive também com uma igreja que eu tive o prazer de fazer prática pastoral em 2021, lá em Feira de Santana, igreja do João Paulo II. Essa igreja, quando eu cheguei lá para fazer a prática pastoral, pós-pandemia,
Ela não havia batizado ninguém em 2020, em 2021 não tinha batizado ninguém ainda, e adolescentes tinham uns 3, 4 que eram filhos de irmãos. Eu pensei, bom, temos que fazer alguma coisa. Chamei uma moça que era, nossa, é uma mãe do coração para mim, chamada Jó, Josilene, né, Jó. Eu falei, Jó, vamos mudar esse negócio aqui, vamos focar nos adolescentes. Pessoal, às vezes eu chegava na igreja, escola sabatina era lá na sala de cima, e eu fazia o culto com eles lá em cima. Às vezes a gente não descia para a nave, porque eu queria trabalhar comunidade com eles, comunidade. Começamos com 4 adolescentes, finalizamos o ano assim. E com batismos acontecendo. Hoje é uma das bases mais fortes, lá é base jovem, tá? Base Team, aqui é comunidade, lá se chama base, lá na União Leste Brasileira, Nordeste. Hoje é uma das bases mais fortes da cidade. Isso é bênção. Comunidade. Bom, terceira dica, fale a linguagem. Fale a linguagem. Falar a linguagem deles. O que tu pensa? Logo de cara, pastor, tenho que aprender a falar gíria. Coisa mais feia que tem é um camarada dessa idade falando isso aí, ó. Aí sim, véi. Você é louco, não compensa. Eu chipo, flopou, cronicamente online, clarinho que sim. Nossa, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Embora, vocês lembram do clarinho que sim, né? Vocês lembram, né? Por isso que eu falei no início. Bom, coisa mais feia que tem é um cara ou uma moça, uma senhora, que não tem essa pegada, não fala dessa forma, querer forçar para falar com adolescentes. Parece que é um estigma, né? A pessoa se torna líder jovem, líder de adolescentes, pega o microfone, e aí, galera? Nunca falou desse jeito. E aí, mano, e aí, brother? Uou, eu chipo, hein? E usa tudo errado nas frases. Nossa, tudo errado. É chato, né? Feio, forçado. Seja autêntico, seja você mesmo, tá? Não precisa falar desse jeito. Falar a linguagem dos adolescentes pode ser algo que você aprende em um filme chamado Sementes Podres. Já assistiu esse filme alguma vez? Netflix, assiste lá depois. É um filme que conta a história de um protagonista bem interessante. Ele era um garoto problemático, mas ele foi colocado para trabalhar em uma escola para cuidar de adolescentes problemáticos. Então, um problemático cuidando de outro problemático. E é interessante que ele fala a linguagem da gurizada. Ninguém consegue. Os professores que iam para essa turma só se davam mal, mas ele falava a linguagem deles. E o que é falar a linguagem? Bom, só 4 coisas aqui. Primeira, respeitar o que importa para eles. Se o cara me liga 3 da manhã dizendo que terminou com a namorada, tu acha que eu vou dizer, mano, 3 da manhã tu me liga para falar da namorada? Vai dormir, moleque. Você acha que eu vou falar isso com ele? Não. Ele se importa com isso, então eu tenho que respeitar aquilo que importa. Brother, nossa, difícil, hein? É assim, as pessoas nos decepcionam mesmo. Elas nos enganam. Cara, eu sei que é difícil. Olha, aconteceu isso comigo também quando era garoto. Aí você vai conversar, você vai respeitar. Tu já foi adolescente, tu já sentiu isso sim? Não já sentiu, Soraya? Um namoradinho que terminou lá no passado, coração magoado, é ou não é? Eu sei, você já sentiu isso e tu se esqueceu? Tem um adolescente que está sentindo. Então, respeite o que ele sente, respeite aquilo que importa para ele. Para ele é importante, então tu tem que respeitar. Segunda coisa, tu tem que ser confiável antes de corrigir. Tem gente que quer corrigir os adolescentes, mas ele não confia em você ainda. Olha, tem gente que diz que adolescente não gosta de repreensão. Isso é mentira. Eu vivo isso na prática. Eu sou pastor escolar, amigo. Eu lido com mais de 1000 adolescentes todo dia. Eu chego na sala de aula, porque eu também dou aula de religião, né? Tem 6 aulas, 12 aulas por semana, então é uma loucura, né? Além das capelas, além dos trabalhos que eu faço como pastor, tem que dar aula de religião, isso pega às vezes. E é interessante que eu chego na sala e eu dou uma bronca neles pesada, mas ninguém, pelo menos a maioria, não fica com raiva de mim. E por que não fica? Porque com a maioria deles eu tenho amizade, eu me tornei confiável. Tem alguns com os quais eu não tenho amizade, que se eu falar com eles dessa forma, já era, eu perco eles, porque eu não sou confiável para eles ainda. Então, se tu for amigo, eles vão ouvir você, tu vai dar bronca, ele vai dizer, realmente, o meu líder tem razão. Tu tem que ser confiável, ele tem que confiar em você e perceber que você realmente se importa. Terceira coisa, seja honesto, autêntico, sem enrolação. Olha, adolescente detesta enrolação, tá? Ele te faz uma pergunta objetiva, é ou não é, Fernanda? Ele não quer que você fique dando voltas em Jericó, para depois derrubar os muros. Ele quer na hora, derruba na hora o muro. É sim ou não? Pode ou não pode fazer isso? É pecado ou não é? É, não é. Por quê? Por causa disso, ponto. Não fica, não, veja bem, porque o autor tal fala sobre... Cara, seja objetivo, transparente. Ele não quer que você fique maquiando as coisas. Vai na lata, é isso daqui. Pode perceber que os influenciadores que eles mais seguem são aqueles mais autênticos. É o cara que talvez tu não goste, mas é o que ele segue. Por quê? Tem autenticidade. Fala o que pensa. E tu tem que aprender a ser honesto com eles, ser objetivo, autêntico. Eles curtem isso.
Quarta coisa, ensine usando referências que façam sentido para eles. Bom, eu tenho uma missão dura. Eu dou 12 aulas por semana, como eu disse para vocês, de religião, e não cai religião no Enem. Então, ninguém está nem aí para a disciplina. Faço capela para uma gurizada que... boa parte são da igreja, mas é um pé aqui e outro cá. E tem a galera que nem da igreja é. Como atrair a atenção deles? Eu tenho que usar referências que façam sentido para eles. Por exemplo, aqui tem alguns temas de capelas minhas. Vamos lá. Primeira capela de cima ali, ó. Primeiro tema que eu trabalhei com eles, bloqueados. Que carta é aquela ali? Carta de quê? Uno. Joga Uno, quem joga Uno aí? Deixa eu ver. Ah, estou falando sobre o que aqui? Bloqueados. Cancelamento. Esse é o tema. Falei, inclusive, no IUGO. Não sei se alguém participou lá da minha palestra no IUGO. Participou e tal. Tem workshop, né? Legal. Bloqueados. Como assim, pastor? A carta de bloqueio é uma das que eu mais detesto no Uno. E já parou para pensar que a gente está bloqueando, às vezes, pessoas nas redes sociais por causa daquilo que elas fazem? Ó, referência simples. Aí todo o slide é montado com cartas de Uno, referências e tal. Eles entendem. Teve uma capela que eu fiz que não saiu da cabeça da gurizada. E sermão também, né? Eu fiz um sermão através dessa capela. Bebês Reborn. Lembra deles? Lembra? Rapaz, eu fiz essa capela no colégio e até hoje tem aluno que fala dela. Eu fiz no mês de maio, junho, não lembro. Até hoje essa gurizada fala dessa capela. Nossa, eu aprendi demais e tal. Bebês Reborn. Eu peguei os vídeos da galerinha lá cuidando de bebê no Parque Ibirapuera, um encontro Bebês Reborn, ó, as mães lá dos Bebês Reborn. É fácil demais ser mãe, né? Assim, um bebê reborn, né? Um menino não dá um pio, ou um menino abençoado. Estou pensando seriamente em adotar 3. Bom, eles gostam, faz sentido para eles, é o meme do momento. Outra coisa, eu fiquei pensando, beleza, você pode dizer assim, pastor, beleza, mas esses temas aí, bebê reborn, vai ensinar o quê? Bom, eu falei sobre o cristão que é vivo por fora e morto por dentro. Apocalipse capítulo 3. Você tem ali Jesus criticando uma das igrejas, dizendo que elas são vivas por fora, mortas por dentro. Da mesma forma, esses bebês são vivos por fora, são bonitos, parecem reais, mas por dentro estão mortos. E será que não tem muita gente assim aqui? Cristãos reborn? Ou, ó, pontes. Bom, mas tem uma outra coisa. Você pode dizer assim, pastor, tá bom, lições práticas, mas e doutrina? Dá para ensinar usando isso? Essa imagem aqui, que personagem é esse aqui, gurizada? Me ajuda aí, esqueci agora. Ah, o Goku. Assiste Dragon Ball, filho? Cara, eu assistia Dragon Ball quando era moleque. Eu chegava da escola, meio-dia, eu pegava o prato, colocava no braço do sofá, a assistir Dragon Ball. E o legal do Dragon Ball é que dava spoiler no título do episódio, né? Goku mata Freeza. Aí você, eita, vai morrer o Freeza, né? E dava spoiler. Como é que é, Thiago? Goku morre. Aí você, eita. O spoiler vinha no título do episódio, começava assim. E eu só assistindo aqui. Bom, aí sabe o que eu faço? Ano passado, morreu o criador do Dragon Ball, Akira Toriyama. E quando ele morreu, eu pensei, bom, vou falar sobre um tema que é mortalidade da alma. No Dragon Ball, quando o personagem morre, ele não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, ele não dorme como a gente acredita, ele fica em outro plano lá, ganha um auréola na cabeça, e ele pode voltar à vida através das esferas do... Ah, tem uma galera que assistiu aqui. Aí eu pensei, bom, interessante. Aí eu comecei, sabe como é que começou minha aula? Eu coloquei a abertura do Dragon Ball para tocar. Eu cheguei na sala, se eu fiz também aqui no CPA, tá? Meu Deus, tomara que o presidente e o secretário não estejam vendo isso agora, nem o ministerial. Eu cheguei na sala, coloquei meu notebook no HDMI, soltei. Pam, 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 pam. Aí todo mundo, opa, vai assistir anime, pastor? Dragon Ball. Aí começa aquela loucura. Falei, opa, peraí, já percebeu que no Dragon Ball tem vários personagens bons que morrem? Tem. Por exemplo, o Goku. Goku morreu 2 vezes, é o personagem principal. O Vegeta, o segundo, né, mais importante, 2 vezes. E tem um outro personagem que mais morreu. Quem foi? Quem falou aí? Jader. Rapaz. Quem que é, gurizada? Ele falou aqui. O Kuririn. Morreu 5 vezes. Eu falei, ó. Aí eles entendem, porque eles assistem. E eu perguntei, para onde eles vão quando morrem? Ah, eles vão para tal lugar e tal. Como é que eles voltam? Em Esferas do Dragão? Eu falei, beleza, mas já parou para pensar, para onde tu vai quando tu morrer? Não parei para pensar. Para onde foi o criador do Dragon Ball, Akira Toriyama? Ele morreu agora. Para onde é que ele foi? E aí você começa a trabalhar dualidade da alma, Platão, alma, corpo. Na verdade, nós somos a mesma coisa, corpo, alma, mas ele trata corpo e alma como coisas diferentes. Depois tu começa a falar sobre a Bíblia, como a Bíblia encara a morte. Meu amigo,
Linguagem deles, é uma coisa que eles entendem. Outra coisa, tem um filme da Disney chamado Encanto. Quem já assistiu? Levanta a mão. Encanto. Já assistiram? Ó. Como é que é o filme Encanto? Tem uma casa, e essa casa concede o que para as pessoas? Não, na verdade não é casa, é uma vela, né? A vela concede o que para as pessoas? Dons. E esses dons servem para manter toda a casa e toda a comunidade bem, sim ou não? E o que acontece quando a chama da vela se apaga? As pessoas no filme, elas perdem o quê? Os dons. Parece alguma coisa para você, não? Dons espirituais. Nós temos uma casa, a igreja tem que ser edificada e a chama do Espírito tem que estar acesa. No momento que a chama do Espírito se apaga, os dons se apagam e a bênção para a comunidade não vem mais. Faz todo sentido, cara. Então, pegue referências, pega coisas, um filme, uma série que eles estão assistindo. Tem uma que está no hype agora, Stranger Things. Tem uma galera que assiste aí, que eu sei. Olha lá, já ouvi as reações. Usa pontes. Claro, tu não vai substituir a Bíblia, mas tu pode usar como pontapé inicial. Pegou a visão, sim ou não? Tá claro isso para você? Beleza. Não disse que eu sou herege, não, tá? Isso aqui é só para fazer a ponte. Beleza. Quarta dica, eu acho que é a quarta já. É a quarta? A primeira foi... Vou lembrar. A memória está ruim. Vamos lá. Primeira dica, qual foi? Proporciona experiências. Vamos lá. Segunda dica, forme o quê? Comunidade, amizade, eles têm que ter isso. Beleza? Esse povo bonito passou aí agora. Fale a linguagem deles. E quarta dica, conceda o protagonismo. Rapaz, eu fico preocupado às vezes, porque algumas pessoas às vezes fazem assim. Trabalho com os adolescentes em tal lugar. Aí os adolescentes estão só assistindo o que está sendo feito lá. Aí a pessoa posta ela falando, aí tem um pregador de fora que está falando, aí tem um cantor de fora que está cantando, aí tem alguém que está entregando. E o adolescente está só assistindo. Isso, eu não gosto muito disso, sabe? Eu acho que é importante, tem o seu lugar, mas não pode ser o dia a dia. No dia a dia, o adolescente tem que ter o protagonismo. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer. E eu falo isso, pessoal, porque é uma coisa que eu pratico. Por exemplo, lá, vou usar o exemplo do colégio do CPA, tá, que é o colégio em que eu estou hoje. Banda, nós temos uma banda nesse colégio. Tu acha que eu ensaio essa banda? Eu nem sei cantar, meu irmão. Tenho noção nenhuma de música. Eu sou desafinado batendo palma. Não sei nada de música, mas a banda que tem lá é top. Graças ao pastor Juan, que estava antes de mim, que criou a banda lá, desenvolveu os talentos deles, mas tem meninos lá que são capazes. Sabe o que eu faço? Eu só marco o ensaio e compro os salgados. Eles ensaiam. Pessoal, ensaio hoje, tal hora, tal, está aqui o salgado, comam aí. Vamos ensaiar as músicas. São essas músicas aqui para tal dia. Eles ensaiam. Lá nós temos no CPA um culto chamado Follow Me. O Follow Me acontece no sábado à noite. É um culto na quadra do colégio, onde os adolescentes podem ir à vontade. E aí pode ir de boné, de bermuda, né? Porque né, eu entendo essa galera, né? Aí eles vão lá. E não tem nenhuma irmã chata dizendo, para de... Não, é tudo certo. Aí o garoto chega lá, quem é que está fazendo louvor? Primeira foto ali, ó. Garotada do colégio. Outra coisa, tá vendo esse círculo gigantesco aqui em cima? Isso é o nosso intervalo. É um PGzão no intervalo. Os alunos se reúnem, claro que eu administro, porque temos alunos de várias denominações lá, então não posso permitir que algumas coisas apareçam por lá, correto? Tem que cuidar com o fogo estranho, mas eu estou gerenciando a galera, eu acompanho os temas dos sermões, eu faço os sermões com alguns alunos, as meditações, escolho as músicas com eles fazem o PG. Eu estou em cima, tirando foto deles lá embaixo, fazendo o PG, e eles se sentem protagonistas. Outra coisa, essa aqui foi uma visita que a gente fez ao Cafica esse ano. Quem está fazendo todo o procedimento lá? Os alunos. Eu estava só tirando foto, irmão. Eles fizeram louvor, eu, obviamente, coordenei um momento de oração com eles, então fiz grupos lá para eles orarem com as pessoas. Eles pregaram, eu só estou aqui acompanhando. Quem pregou foi uma aluna adventista, Letícia, eu acho que ela é da igreja do Dr. Fábio Leite, eu não sei qual que é, um ou dois, enfim, e ela é pregadora na igreja dela, e ela está aprendendo a pregar através do colégio. E aqui tem uma outra coisa, um desenho. Esse desenho aqui foi uma aluna, Maria, Tiago. Maria fez esse desenho aqui para uma zeladora em nosso colégio que perdeu a filha em um acidente. A filha dela morreu em um acidente lá perto de Nobres. Eu lembro que foi um baque para todo mundo, a gente estava orando pela filha dela, né, porque ela ficou internada por um tempo. Ela veio a falecer. Quando ela faleceu, 4 da manhã, saiu Kleber e nós saímos para levar essa zeladora para a cidade de Nobres, para participar do funeral da sua filha. E eu pensei, como é que a gente vai acolher essa mulher quando chegar no colégio, né?
Aí eu falei com a Maria. A Maria é uma aluna, ela é sobrinha do Tiago, né? E ela desenha muito bem. Eu falei, Maria, faz um desenho dela e da filha, entrega para ela, no culto dos funcionários. Fizemos um bolo, compramos um bolo, né? Ou alguém fez, acho que alguém fez o bolo lá, a gente não comprou. E a Maria fez o desenho dela e da filha. Chegou no culto, a gente entregou esse desenho para ela. A mulher se emocionou. Se batizou na igreja tem pouco tempo atrás. Adolescentes sendo protagonistas, com os dons, com os talentos, com as habilidades que Deus deu para eles. Pega a visão, usa. Tem um adolescente lá que... Meu irmão, olha, eu comecei a pregar na igreja, qual é essa idade aí? Ó? Essa aqui é a minha admissão em Lenço. Rapaz, eu estava magro aí, viu? Bons tempos. Bons tempos. Esse aqui ao lado é o meu diretor na época, né? Era o meu diretor, o Júnior. E ali é a minha mãe, do lado. Ei, mas eu era bonito, viu? Deus é mais. Bom, sabe quem fazia as pregações quando o clube tinha que fazer um programa na igreja? Eu. Quem é que cantava? Os meus amigos, porque eu não sei cantar. Eu fiz parte de um quarteto na igreja, Quarteto Advento. Eu cantava. Teve uma vez que a gente foi cantar, a gente só cantava Arauto do Rei, né? Teve um dia que a gente foi cantar aquela música Começando Aqui. E aí o irmão, ele errou, ele colocou a música com a voz ao invés do playback. Aí eu que estava fazendo a parte de Fernando Iglesias. A sua entrega é total. Aí quando eu comecei, Fernando começou comigo. Aí os irmãos da igreja fizeram assim, ó. Aí o meu amigo, o que me levou para a igreja, ei, é o playback, não é a voz, não. Aí o pessoal, Aí lá vai eu cantar, cantava muito mal. Aí esse quarteto eu saí, virou trio, depois que eu saí, virou trio, aí virou dueto, depois virou solo, hoje não tem mais nada, ninguém canta mais, todo mundo cantava mal, péssimo, mas dava uma oportunidade para a gente cantar. Eu pregava, meu primeiro sermão foi uma negação, era para fazer em meia hora, eu fiz em 5 minutos. Me tremi, suando frio, nossa, isso aqui tudo tremia, mão gelada, inclusive está gelada agora. Nossa, terrível, nervosismo. Teve gente que nem queria que eu pregasse mais na igreja, depois me deram a oportunidade de pregar meia hora em um culto de quarta-feira, e aí não parei mais. Protagonismo. Isso aqui é uma foto minha, quando eu vim comportar aqui a primeira vez, 2015. Eu estava de frente aonde? Que lugar é esse aí? A AMT na época. Hoje eu sou pastor nessa mesma associação. Porque alguém me concedeu lá na frente, lá atrás, na verdade, opa, volta, o protagonismo. Se me concedeu o protagonismo, eu fui me desenvolvendo e hoje, ali é a foto da minha formatura, hoje eu sou pastor. Protagonismo, entrega, deixa o menino pregar, deixa ele cantar. Quer dizer que tu vai largar ele lá e não vai ajudar? Não, tu vai supervisionar. Quer dizer que ele vai acertar sempre? É isso que vai acontecer? O cara vai falar besteira às vezes, vai falar bobagem, vai desafinar, mas tu está ali para podar, para ajudar. Então, entenda que o adolescente comete erros. Tu que é velho, comete? O adolescente não vai cometer? É claro, irmão, claro que comete. Você tem que supervisionar. E última coisa, última dica, seja o quê? Para fechar aqui, seja um amigo. Olha, tudo que eu falei para você faz sentido. Sim ou não? Faz sentido? Aprender alguma coisa? Sim ou não? Que bom, espero não ter vindo em vão. Mas nada faz sentido se você não for isso daqui para o teu adolescente. Se tu não for amigo dele, esquece. Tu pode falar a linguagem, tu pode tentar entregar o protagonismo, só que eles não vão te considerar como um líder. Porque os adolescentes querem ver em você um amigo. Eu tive alguns líderes na minha vida. E eu tive o prazer de ter bons líderes. Líderes que eram meus amigos, que cuidaram de mim. E é por isso que hoje eu sou pastor da igreja. Quem olha para mim hoje e lembra do Eduardo lá no passado, adolescente, minha época de adolescente, sabe que estar aqui como pastor é um milagre. Pessoal, meu primeiro ano do ensino médio, eu não sei contar no dedo quantas vezes eu saí da sala de aula. Quantas vezes eu briguei com o professor na sala de aula. Eu não consigo contabilizar quantas vezes eu briguei de soco com alunos. Eu tenho marcas na mão até hoje aqui, ó. Cortes na mão, briga. Eu era terrível, um gênio absurdo. E quem me transformou foi Deus através da sua igreja e seus líderes. Hoje, tem amigos que falam, rapaz, tu virou pastor mesmo. Eu falo, virei. É um milagre, mas só é um milagre possível graças ao trabalho dos meus líderes que cuidaram de mim quando eu era adolescente. Seja um amigo. Tem uma foto, eu quero finalizar com ela aqui. Ó. Isso aqui foi meu primeiro Campuri. Foi o Campuri na Trilha do Céu. Meu clube chama-se Águia Celeste, o clube da minha igrejinha. Era o primeiro ano do clube e foi o primeiro Campuri que a gente teve. Eu tive o privilégio de participar. Eu já estava fazendo aí, acho que 16 anos. Bom, nessa foto tem duas histórias que se entrelaçam.
Tem um rapaz aí que, no dia desse Campuri, ele atendeu a um apelo. Teve um pastor pregando lá no Campuri, ele fez o apelo dizendo: quem quer se tornar pastor, vem aqui à frente. Eu, que já pregava na igreja, já queria ser pastor, fui até a frente. Esse rapaz, ele apareceu depois e tocou no meu ombro e disse: estou aqui, eu quero ser pastor também, do meu clube, amigo. E a gente orou junto, e nós fizemos um trato, nós vamos ser pastores da igreja. Beleza. O ano acabou e foi quando eu vim para Alta Floresta, lembra? 2015 e tal, 2014, né? Férias de dezembro, janeiro, 2015, eu venho para cá. Ele ficou lá. Só que esse clube que começou muito bem, os líderes, por causa das brigas que tem a igreja, e tu sabe como é, decidiram não mais continuar com o clube. Sendo assim, alguns adolescentes que eram influenciados pelo clube saíram. Por quê? Não tinha mais clube? Não tinha mais classe dos adolescentes? Ficou um negócio complicado. A igreja passou por uma fase difícil nessa época. E sem referências, esse meu colega saiu da igreja. Saindo da igreja, ele começou a usar bebida alcoólica e drogas. Em dado momento, numa briga que ele teve em casa, na situação em que ele estava, ele pegou uma espingarda carregada, apontou para o próprio peito e tirou a própria vida. Se ele tivesse na igreja um líder, um amigo, assim como eu tive quando eu tinha lá 13 anos, talvez ele estivesse comigo hoje. E não está, porque faltou um líder, faltou um amigo do lado dele. Algumas pessoas deixaram de assumir os cargos, tiraram a mão do clube, deixaram acabar. Resultado, jovens saíram da igreja, adolescentes saíram, e um até perdeu a própria vida, cometendo suicídio. Amigo, Deus te deu uma missão, Ele te deu um chamado, Ele te chamou para cuidar das novas gerações. Nossa igreja, ela é fruto do trabalho de novas gerações. Ellen White começou seu ministério com 17 anos. John Andrews, da mesma forma, adolescentes começaram a nossa igreja. E não dá para nós deixarmos nosso legado para trás. A gente tem que cuidar deles. E Deus escolheu você para isso. Seja amigo, seja confiável, escute. Eu sei que é chato às vezes, eu sei que é cansativo, tu trabalha na folga, mas seja um amigo. Ele quer isso em você. E quando você conseguir ser amigo do teu adolescente, você vai de fato abençoá-lo e salvá-lo para Jesus. Você crê? Diga amém. Soraya, estou sentindo vontade de orar. Posso orar? Feche os olhos. Vamos clamar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos confiou o trabalho, a responsabilidade de cuidar de adolescentes. Nos use como instrumentos. Não é fácil, Pai. É muito difícil. A linguagem é diferente, a cultura vem se modificando, a forma como nós fomos criados é diferente da forma como eles são criados, educados, mas pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Essas são as lições práticas, dicas práticas, mas pedimos ao Senhor que nos ajude a filtrar tudo aquilo que nós aprendemos e aplicar em nossa realidade aquilo que é possível. Nos use como instrumentos. Faça cada um de nós amigos dos nossos adolescentes. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, dá uma salva de palmas para o pastor Eduardo. Estou aqui há pouco tempo. Eu tenho acompanhado o pastor